Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Quem hoje está de feriado já, né? Que boa parte já tá de feriado. Ontem eu fui para uma consulta mulher. Minha filha, é todo lugar. Amanhã é feriado. Eu falei alto lá. Todo órgão público. Aí ela deixou a boca. Eu falei, eu trabalho. Somos duas, porém eu não tive o mesmo privilégio que você. Mas eu gosto que eu vou trabalhar. Gente, essa semana eu peguei um trânsito, assim, sério, de umas 2 horas. Eu falei, cara, hoje é terça, era segunda-feira. Eu falei, hoje é terça, já. Tá tudo em paz. Mas é isso, que tenhamos um tempo muito bom de descanso e de reflexão. Afinal de contas, nosso feriado exige isso, sabe? É um feriado de Páscoa, onde as pessoas ali se preparavam para uma transição até mesmo. E eu acho que o nosso capítulo hoje tem muito a ver sobre isso, não sobre Páscoa, mas sobre Jesus. Tem tudo a ver, na verdade. Então, eu não vou ficar me delongando muito porque o capítulo é enorme, mas que o Senhor Jesus abra os nossos ouvidos e eu não precise falar nada, que, sabe, o Senhor venha com uma espada que penetre juntas e medulas e possa convencê-los e fazê-los entender dessa mensagem tão incrível que é de Isaías 41. 40, desculpa. 40, porque eu tô na página errada. Amém? Vambora. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Tudo declara a sua glória. O canto desses pássaros, Deus, nos mostra que o Senhor tem um controle sobre todo mundo e naquela cruz o Senhor não ficou ali e o mundo não se desvaneceu com aquela morte, mas tudo ressuscitou e nós te agradecemos, Deus, porque hoje nós somos vivos em Ti, nós podemos ter vida em Ti, nós somos vivos por causa do Teu Espírito em nós, por causa da Tua mensagem, da Tua promessa e do que o Senhor nos faz viver. Muito obrigada por isso. Nós queremos desde já, Deus, estar nos consagrando, sabe, Deus, pode cada um ir para um tempo de lazer, de diversão, enfim, de se desligar de algumas coisas, de viajar, seja como for, Deus, mas que nós nunca percamos, Deus, a mensagem principal da Páscoa, que o Senhor ressurgiu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo e que nós hoje estamos vivos por causa do Senhor. Meu Deus, muito obrigada por isso. Nós colocamos diante de Ti este tempo, e essa live de hoje, essa palavra, em nome de Jesus, fala conosco, que, sabe, Deus, se eu não conseguir falar, comentar nada, que ainda assim o Senhor, sabe, aqueça o coração dos meus irmãos com essa mensagem que é tão rica e tão poderosa, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer o seguinte: o Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então, o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva.
A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto: seu Deus está chegando. O Senhor vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Parando rapidamente aqui. Então, essa primeira parte, a gente principalmente lembra ali de João, né? Que é esse quem preparou o caminho do Senhor. Que é esse quem, enquanto o Senhor não vinha, né? A mãe dele teve ele de uma maneira milagrosa. Enquanto o Senhor, e depois que ele cresceu, ele decidiu ir para o deserto, ele decidiu comer gafanhotos com mel, o que não devia ser muito difícil na vida. Assim, era difícil, mas assim, ele decidiu adotar uma alimentação diferenciada. Mas a gente pensa, gafanhoto, Deus me livre, quem come gafanhoto? Mas assim, né, na época deles devia acontecer. E ele decidiu se vestir com uma roupa onde ele só usava ali um cinto e ele decidiu anunciar essa mensagem. Ele decidiu tá ali falando, preparando o caminho para a vinda do Messias. Ele sabia que Jesus viria, sabe, que estava preparado esse tempo e que ele estava ali naquela vida, não era à toa, era com um propósito, ele não tinha vindo de um milagre à toa, sabe? Ah, não, nossa, minha mãe era estéril, me concebeu lá pela velhice e eu tô aqui só por viver, só porque um sopro me colocou aqui. Não, ele sabia que ele tinha um propósito e ele começou a falar: vamos aplanar esse caminho para o Senhor, vamos aplanar o caminho para a vinda do Senhor, vamos, pecadores, vocês, raça de víboras. E a mensagem dele era muito forte e ele confrontava, e foi difícil para aquelas pessoas ouvirem aquilo. Mas ao mesmo tempo elas viravam e elas falavam: eu concordo, João, eu concordo, eu preciso descer nessas águas, eu preciso me batizar, eu preciso me corrigir, eu preciso mudar os meus caminhos, porque eu quero entrar nessa com você de preparar o caminho. E isso está descrito em Isaías. Isaías está falando profeticamente. E Isaías está falando profeticamente para ele, porque Jesus estava, né? Talvez sobre ele, porque Jesus estava vindo, mas talvez sobre a nossa geração. A gente tem uma palavra que diz que o Senhor Jesus retornará, que hoje ele está ressurreto e que ele está aí aguardando o momento do seu retorno. Então essa palavra é para todos nós. Isaías estava falando isso naquele tempo, para a vinda do Senhor, para o Messias deles, mas hoje é para toda a humanidade. Isso se abriu. E ele vai falar as ervas secas, anuncie, alguém diz, anuncie a mensagem. E outra pessoa, alguém pergunta, o que devo anunciar? Eu pergunto, anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba a um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Depois que Jesus foi assunto aos céus, todos os dias, qualquer dia, ele pode retornar.
E a nossa parte, a parte que nos cabe agora, João teve a vez dele, mas agora é a nossa vez, está nas nossas mãos. Nós precisamos anunciar que o nosso Senhor irá voltar, está chegando, está retornando e isso deve ser motivo de grande alegria pra gente. A gente não deve, não, Senhor, espera um pouco, espera eu casar, espera eu ter filho. Essa mensagem deve arder no nosso coração, dizendo, caraca, meu Deus, eu não vejo a hora de ver o Senhor, que tem olhos de fogo, sabe, que tem pés de bronze, que, meu Deus, só de falar no Senhor, meu coração palpita. Amém? Oh, meu Deus. Tomara que vocês sejam assim que nem eu, animados. Então, o capítulo continua no versículo 12, dizendo: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações são nada na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém, Deus. Ai, Deus, a gente já fez essa oração mais cedo, sabe? Mas eu sinto de orar aqui mais uma vez, Deus. Você é santo. Jesus, nós queremos te glorificar da maneira santa como o Senhor é. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo que fez por nós naquela cruz.
nunca poderemos, sabe, te agradecer o suficiente. Nunca poderemos entregar as nossas vidas de maneira suficiente. Sabe, Deus, mas nós queremos, Deus, sermos usados. Sabemos que estamos nessa vida com um propósito, que não estamos aqui por um acaso, mas em todas as nossas obras, em tudo que falarmos, em tudo que fizermos, Deus, queremos expressar o nosso desejo de estar com o Senhor, de dizer que o Senhor é santo, que nós reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós nas nossas vidas e preparar um caminho, e preparar pessoas, e preparar, Deus, para que o Senhor olhe para a terra e comece, sabe, Deus, o seu processo de retorno, sabe, Deus, para que possamos entregar ao Senhor e ao nosso Cristo, sabe, a recompensa pelas suas pisaduras, a recompensa de todo o seu penoso trabalho, toda a sua morte naquela cruz, toda aquela dor que o Senhor passou. Deus, em nome de Jesus, obrigada por nos achar dignos de contribuir para algo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a viver todos os nossos dias como João viveu, preparando o caminho para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. São todas as coisas. É isso, gente, mas o capítulo finaliza, e eu já passei do meu tempo, mas o capítulo finaliza com: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E esse versículo, ele faz referência lá em Salmo 103, versículo 5, que diz: ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Você é jovem, você é forte, não importa a idade que você tem fôlego de vida suficiente para trabalhar e para ser uma bênção aí na terra para o Senhor. Amém? Beijo, gente. Bom feriado para vocês. Amanhã a gente tem live, com certeza. Estaremos aqui 7 e pouco, tá bom?